Boa tarde, eu sou Daniel Fernandes Marques, eu sou médico oncologista, representando a Sociedade Brasileira de Oncologia. Queria agradecer à comissão organizadora, em especial a senhora Clementina e Edilamar pelo convite. Eu vou falar de um tema difícil, né? Que a gente já está falando de doenças raras, eu vou falar de câncer raro. Todo mundo aqui, é um prazer estar nessa mesa, todo mundo representando aí as instituições públicas. Eu represento, na verdade, eu falo que eu represento a comissão de frente, né, que eu estou atendendo o paciente todo dia no sistema público. Então a gente vai falar, na verdade, uma visão do que é o câncer raro e as dificuldades e o que eu acho que é possível fazer. Então, no Brasil, a gente não tem uma definição de câncer raro. Os colegas falaram a definição de doença rara, 65 casos em 100 mil habitantes por ano, mas a gente pode considerar câncer raro com uma baixa incidência na população geral. A gente tem a definição americana, que é aproximadamente 15 casos por 100 mil habitantes por ano, e uma definição mais completa, que é de um consórcio europeu, que é 6 casos a cada 100 mil pessoas por ano, né? Esse estudo, eu vi os dados vêm de um estudo americano que aproximadamente são 181 tipos de câncer raros, né? Existem alguns raridades, subtipos raros dentro de cânceres comuns, mas que não vem ao caso eu falar agora. O que eu quero mostrar para vocês é que não é tão raro assim. Então, esse gráfico mostra que 20% dos cânceres raros perfazem a incidência da população geral. Isso não é um número desprezível. Chamando principalmente atenção para os pacientes jovens, né, de 0 a 19 anos, são 71% de incidência, de 20 a 39 anos, 39%. Quando a gente vai falar de mortalidade, quando a gente compara com os tumores mais comuns, a gente vê que a mortalidade é maior nos tumores, as taxas, de sobrevida, elas são menores nos tumores raros em comparado aos comuns, e essa diferença, ela piora com o decorrer da idade, tá? Então, como eu disse, a gente não tem uma definição de câncer raro no Brasil. Esses dados são baseados em estudos americanos e europeus, e a gente não tem literatura para falar sobre isso. Como é que a gente faz o diagnóstico de câncer raro? A gente está na prática, né? A gente é treinado, obviamente, para ver os tumores mais incidentes, cuidar dos tumores, mas tem acesso às drogas, aos exames, mas câncer raro não. Então, obviamente, depende muito do conhecimento médico, ou seja, centros de referências, e a gente precisa, além disso, de tecnologia, né? Exames complementares, imagem. Hoje a gente tem evoluído muito na avaliação patológica dos tumores, avaliação molecular, imunistoquímica, e isso, a gente como médico, cuidando do doente, a gente precisa dessa informação quanto antes. E para o tratamento do câncer raro, a gente tem que se basear, infelizmente, em evidência pequena, né? A gente, como o colega antes da minha apresentação falou, para a doença rara a gente não tem evidência científica muito palpável. São estudos pequenos, retrospectivos, fase 1, fase 2. Parte de tratamento de câncer raro é baseado em experts, reuniões multidisciplinares, e o tratamento é baseado geralmente em quimioterapia, né? Como eu falei, baseado em estudos pequenos e baseados em testes moleculares, que eu falei que é a importância da análise molecular. Então, o que eu falei, é uma aula difícil porque a gente não tem muita evidência e eu fico meio só falando mal da saúde, mas de forma alguma eu quero deixar essa impressão. Mas, infelizmente, a gente sofre um pouco, né? Então, no Brasil, a gente tem uma dificuldade até do conhecimento dessas doenças raras, do câncer raro especificamente. A gente não tem uma tecnologia disponível, né? Demora muito tomografia, ressonância, biópsia, imunistoquímica, é extremamente complexo lidar com essa entidade, o câncer raro. E a gente vê diferença entre, né, a população, o paciente que tem acesso a uma universidade, que tem uma tecnologia de ponta, é muito melhor do que ser diagnosticado no interior, então isso é uma coisa que nos incomoda bastante. Obviamente, quando a gente fala de câncer raro, eu não vou entrar nesse detalhe, o custo é extremamente alto, tanto da tecnologia como da droga, e isso, obviamente, a gente atende o estômago, que a gente sabe que a gente não tem acesso a isso, e falta pesquisa, né? Falta pesquisa de epidemiologia, que não falei, a gente não tem uma definição no Brasil do número,
a gente não tem pesquisa básica e clínica sobre isso. E lembrando que tem algumas drogas hoje que são muito eficazes contra alguns tumores, surgiram de estudos em doenças raras. Então isso é algo que nos estimula a gente ter investimentos em pesquisa. E as barreiras regulatórias, que a gente sabe que câncer raro, a gente tem pouco paciente, pouco N para provar que a eficácia e a segurança da droga. Então, a gente tem que ter critérios mais claros para doenças raras, baseado em estudos retrospectivos, estudo fase 2, fase 1. Então, eu resumo em 3 falhas aí para a gente tratar o câncer raro. A falha na ciência, a gente não tem estímulo à pesquisa, nem ao conhecimento epidemiológico, né? A gente tem, falha na saúde pública, o paciente demora a chegar, é difícil diagnosticar, quando diagnostica o tratamento não é disponível. E a falha no mercado, né? O custo de medicação caríssimo, o custo da tecnologia caríssimo, então acho que a gente tem aí um trabalho importante pela frente quando fala de câncer raro, que é melhorar o acesso ao diagnóstico, centros de referência. Eu acho que é difícil cuidar de um paciente oncológico fora de um centro. Câncer raro, centros extremamente de referência, terciários, que tratam só de oncologia. Óbvio, o colega falou agora sobre incorporação, baseado câncer raro, a gente às vezes tem relato de 100 casos, 150 casos, a gente fica limitado no que fazer. Eu acho que a gente tem que incorporar drogas baseadas numa evidência que é palpável e até em decisão clínica, grupos para decidir, e isso facilitar a aprovação para aquele caso específico. Estímulo à pesquisa, como eu falei. A gente está diante de uma doença rara que a gente não conhece e que, através do conhecimento, seja ele clínico ou translacional, a gente pode chegar a algumas conclusões e drogas novas. E eu acho que falta, às vezes, uma interação melhor, a criação, como eu fiquei estudando sobre o assunto, né, um consórcio europeu que reuniu inúmeras entidades para discutir um consenso de câncer raro, né, os objetivos que a gente tem para os próximos anos, como diagnosticar, como referenciar e como discutir a incorporação de tecnologia de diagnóstico e incorporação de drogas. Então, acho que esse fórum, o Frenel é simples, é só um background da gente que eu falo na comissão de frente, atendendo o paciente no sistema público, as nossas dificuldades, o que a gente, na minha opinião, a gente pode melhorar, a gente está aqui para discutir. Eu acho que esse fórum é uma oportunidade entre a gente médico, a indústria, os órgãos reguladores, o governo, a garantir que os potenciais conflitos de interesse não se tornem uma barreira, né, para a melhor decisão clínica possível dos pacientes de câncer raro, já que a gente está diante de uma doença que a gente não tem conhecimento. O conhecimento, na verdade, é escasso. Obrigado. Agora a gente vai apresentar um videozinho do Instituto Oncoguia, que é uma ONG que representa pacientes e está em prol do cuidado e da melhora do paciente oncológico. Olá, eu sou Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia. Bom, quero começar agradecendo muito a oportunidade de estar aqui rapidinho com vocês e, ao mesmo tempo, parabenizar a organização do evento pela iniciativa de discutir, né, junto com diferentes pessoas, esse tema tão importante para os pacientes com câncer. Bom, acho que vale a gente lembrar que câncer raro, por definição internacional, é quando a gente tem 5 ou 6 casos de um determinado tipo de câncer para mais de 100 mil habitantes. Acho que a gente já começa com um ponto importante para a gente olhar e discutir, porque essa definição a gente não tem no Brasil, então acho que já vale como um ponto inicial de discussão para todos nós. Considerando este critério, né, essa definição do que é um câncer raro, acho que a gente já consegue imaginar os inúmeros desafios que esse paciente com o diagnóstico de um câncer raro enfrenta. Ele começa já na ausência de informação específica sobre o seu tipo de doença. O paciente gosta muito, né, de falar com outro tipo de paciente que está enfrentando a mesma doença, e isso é muito difícil, bastante complicado. E, claro, a informação completa e específica para aquele tipo de câncer também faz muita diferença. Explicar sinais e sintomas, o desafio mesmo até do acesso a um especialista adequado que vai ajudar a esse diagnóstico ser mais rápido, isso também é um enorme problema. E sem falar na dificuldade
tanto em demora quanto em acesso a um tratamento adequado, de repente até mais inovador. Isso também é um enorme problema hoje enfrentado por esse paciente. Alguns pontos nós acreditamos que deveriam ser prioritários. Todos nós sabemos que, claro, o câncer raro, como todos os outros tipos de câncer, eles deveriam ser incluídos, eles estão incluídos na nossa política nacional de atenção oncológica. O que a gente sente é que, por conta dos avanços, por conta hoje do que a gente chama de medicina personalizada, esse tipo de câncer, ele acaba não sendo contemplado na prática, muitas vezes por falta de dados, muitas vezes por falta de estudos, como eu falei lá no comecinho, são muito poucos casos. Então, a gente acredita que, muito provavelmente, a gente precisa olhar com mais atenção para uma possível atualização da nossa política nacional e até mesmo, e outro ponto importante, é a questão da CUNITEC. Quando a gente pensa, quando a gente olha para os critérios hoje existentes para a incorporação de uma nova droga, de uma nova tecnologia ou mesmo de um novo método diagnóstico, o que a gente vê na prática, o que a gente escuta dos especialistas é que também os cânceres mais raros ficam excluídos. Acho que são pontos bastante importantes que merecem a nossa atenção, que merecem um olhar bastante dedicado e que o Oncoguia está bastante envolvido nisso. Eu fico por aqui, agradeço muito a oportunidade e desejo a todos um excelente fórum.